Seja muito bem-vindo ao Se Conecta, comigo, Jussara Rocha. Uau, estreando hoje. Gente, hoje eu estou muito feliz porque eu estou realizando aqui um sonho. Aqui no Se Conecta é o seu ponto de encontro para você que quer se inspirar, evoluir, transformar aí a sua jornada, a sua carreira. Fica ligado, porque aqui você vai encontrar temas essenciais para a sua vida, como educação, comunicação, empreendedorismo e muito mais. Aperta o play e se conecta e bora crescer. E o nosso papo hoje está muito legal, eu estou muito feliz, porque eu tenho duas convidadas aqui maravilhosas, inclusive as primeiras a acreditarem nesse projeto, desse podcast do Se Conecta. Eu estou aqui com a Priscila e com a Daniela. Só que antes de você ver essas mulheres maravilhosas, eu vou te contar, ó. Mais de 20 anos elas têm potencializado os resultados das áreas de vendas e marketing de indústrias e distribuidores da construção civil. O papo hoje é com Priscila e Daniela. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz. De verdade. A gente também. Porque vocês foram as primeiras a acreditar nesse projeto. Quando eu apresentei para vocês o Se Conecta, Daniela, Priscila falou: Jussara, faz esse projeto acontecer, faz o Se Conecta acontecer. E mais do que isso, vocês estão aqui estreando com chave de ouro. Estou muito feliz. Muito bacana ter vocês aqui, viu? Muito bom, muito sucesso. Bom. E eu já quero agradecer, falando em patrocinadores, eu quero agradecer a APSEC. Olha, a APSEC aqui também acreditando nesse trabalho, uma empresa especializada em oferecer soluções para o segmento de construção civil, visando aí potencializar os resultados de marketing e vendas. Lá no Instagram, APSEC, você pode seguir e tem a comunidade Conexão Construtiva. Vai lá, corre lá no Instagram se você quer saber mais informações, mas sobre a APSEC nós vamos falar ainda hoje nesse episódio. Fica tranquilo que você vai saber muito mais. Também temos aqui, quero agradecer a GP Performance, uma empresa também que está acreditando aqui no nosso trabalho. Então, se você quer impulsionar o crescimento da sua empresa com métodos ágeis e funcionais, a GP Performance te ajuda aí no diagnóstico, na análise e na tomada de decisão. Segue lá, gpperformance.oficial. Estamos chiques, começando já com patrocinadores. Muito bom. Com o nosso trabalho aqui acreditando. E também nós temos a Eclipse Make. Você que quer fazer seu casamento, festas, quer gravar vídeos para divulgar aí nas redes sociais, a Eclipse tem um plano ideal para você. Corre lá, eclipse.make, faça aí o seu vídeo no Instagram. E vamos nessa, vamos começar o nosso primeiro episódio com duas mulheres. Eu olho para vocês, eu vejo a força da mulher no mercado de trabalho. E muito mais que isso. Por isso que eu estou muito feliz, de verdade, de estar iniciando esse podcast com vocês. E assim, gente, elas já são feras no podcast, elas já dão muitas entrevistas. Então, para mim, particularmente, é uma honra. Mas para os meus seguidores, para as pessoas que não conhecem vocês, eu quero já começar. Vou perguntar para você, quem é Daniela? Quem é Daniela Garcia? Conta pra gente. Vamos lá. Daniela Garcia, pessoalmente, é uma mulher com uma filha de 11 anos, moradora aqui de Mogi das Cruzes. Profissionalmente, sempre tive a minha carreira em marketing, focado especialmente em marketing estratégico. Passei por algumas empresas menores, maiores, multinacionais, onde eu encontrei a Priscila. E é isso. Hoje eu estou aqui para tentar inspirar outras mulheres também. Além de empresária, uma mãe de uma garota de 11 anos. Como é o nome da sua filha? Valentina. Valentina. Grande desafio, gente. A mulher ser mãe hoje é um desafio. E que bom ter você aqui com a gente, viu, Dani? Obrigada. Vamos conversar bastante. E a Priscila? Quem é Priscila Correale? Conta pra gente. Pessoalmente, vamos falar, eu sou filha da Alda e do Dárcio, né? Irmã do Eduardo, tenho um irmão mais velho que tem síndrome de Down, então é o coração da família. Profissionalmente, sou formada em administração de empresas, né? Tenho um MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, atuo há mais de 20 anos em indústrias, né? Comecei bem cedo, esse ano só de contribuição de INSS 30 anos. E hoje sou sócia da Dani na APSEC, que criamos aí
através de uma ideia de um projeto lá atrás, em 2018, e concretizamos assim a abertura em 2022, né? Então é isso, Priscila, é isso. Legal, isso tudo. Isso Priscila, tudo, isso tudo. Ô, Pri, como que surgiu a ideia de empreender? Como que surgiu a ideia de vocês empreenderem? No meu caso, né, eu sempre tive esse olhar do empreendedorismo. Aí eu tentei uma vez, porque a gente acha assim, tá ali, já tá, né? Não, a gente tenta, erra, acerta, ajusta, vai, tenta, erra. Eu sou muito resiliente, então eu tentei, acho que foi em meados de 2010, mais ou menos, né? Fazer um empreendimento. Acabou não dando certo. Aí, em 2015, mais acabou não dando certo. E aí, 2018, eu estava numa posição de executiva numa indústria, morando no interior do Ceará, e a Dani estava assessorando essa empresa na área de marketing, né? E aí, em 2018, eu vi porque tem muita conexão com o que a gente vai falar hoje das mulheres, né? Eu vi uma reportagem, né? Uma matéria, enfim, de mulheres, não eram no Brasil, que criaram uma agência de marketing digital só com mulheres, só tinham mulheres nessa agência. Infelizmente, eu perdi essa matéria e não lembro mais o nome da agência. Mas isso, naquele dia, me deu um start e eu mandei para a Dani. E a Dani me respondeu assim, mas você está pensando em alguma coisa? Eu falei assim, não, mas quem sabe a gente pode pensar um dia em alguma coisa. Até então, Dani, você também não tinha empreendido nada? Então, já tinha? Tinha. E aí eu vou te fazer a mesma pergunta, então. Daqui a pouco a Priscila vai concluir esse processo de quando vocês se encontraram e decidiram fazer juntas. Mas você, a ideia de empreender, como é que surgiu isso na sua vida? Eu acho que surgiu, o primeiro foi quando eu tive a minha menina e não consegui mais me recolocar no mercado de trabalho. Então, eu tive uma dificuldade, porque eu tive a minha menina já com 42 anos. Eu já fui mãe muito avançada, né? Então, você, como a bebê, para você voltar para o mercado de trabalho, já existe uma barreira em relação à idade. Agora está melhorando um pouco isso, né? E a questão de você ter uma bebê. Então, assim, eu visualizei que eu precisava achar um caminho. Então, um caminho foi empreender em algo que era muito mais um hobby, algo que eu realmente gostava e eu me aprofundei para conseguir exercer. Levei até um período, depois eu vi que era um momento de parar, porque estava me dando mais prejuízo do que resultado. Sua filha tinha quantos anos, mais ou menos? E a Valentina, eu acho que ainda ela estava com uns 3 anos, eu ainda estava tentando. 3, 4 anos. Aí tive uma outra tentativa também para trabalhar numa área mais comercial, né, mais autônoma. Não deu certo. Priscila me chamou para esse projeto de 2015, você lembra? Sim. Tentei, mas não era a minha verdade. pegada. É isso mesmo, desse que não deu, o meu segundo empreendimento que não deu certo. Exatamente, é verdade, eu não lembrava dessa parte. A gente sempre acabou, né, se encontrando em alguns momentos, assim. Então, a gente se conheceu em 2010, a gente se distanciou, e aí ela foi empreender. Eu continuei na empresa, eu continuei trabalhando nessa empresa onde a gente se conheceu. E aí, depois, eu fui empreender. E aí, a gente se reencontrou. Então, teve uma terceira tentativa autônoma, né? Eu vou fazer uma pergunta meio que... lá na Bahia, eu sou mineira, mas lá na Bahia a gente vai meio que ousada. Você tentou empreender 2 vezes, correto? Na verdade, foram 3 vezes. Isso. E você 2, correto? Antes da UP. Não era mais fácil desistir desse negócio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E mesmo assim, aí agora eu entro na próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês tiveram desafios iniciais e ainda assim decidiram construir uma empresa que é a AppSec, é isso? Up de elevar. AppSec. E aí? Conta pra gente. Acho que está no nosso DNA, né? Exatamente. Como que vocês tiveram a ideia de construir a AppSec? Acho que partiu desse início, né? Onde a Priscila teve esse start e aí... Eu perguntei, e aí, né? Mas eu não lembro disso. Ela resgatou essa memória. Mas aí, você está pensando em algo tal? E aí ficou, acho que a ideia a gente já acabou jogando para o universo, exatamente. Né? E aí acabou evoluindo de uma certa forma até que natural.
porque a gente acabou visualizando a oportunidade de acordo com aquilo que a gente tinha de conhecimento, tanto em relação às áreas que a gente atuava, quanto em relação ao mercado, para poder olhar e falar assim, cara, existe uma dor nesse mercado e a gente consegue contribuir. E aí começou em 2022 a UpSec, né, com esse objetivo de contribuir para o mercado e empreender e sermos felizes. Exatamente. 5 anos nessa jornada, correto? Na Você- verdade, Isso. 3 anos É. esse ano, né? Agora, acho que exatamente esse momento que a gente Isso, está, a gente está agosto, complementando os 3 anos, né? É só abrindo um parênteses, né? 2018, quando a gente teve eu te conversei com a Dani, aí a gente começou a construir a ideia de uma plataforma, né? Que ainda está em projeto, mas por isso por que eu quero trazer isso? Porque às vezes a pessoa ela quer idealizar. Eu vou produzir essa caneca. Ela acha que ela vai conseguir produzir a caneca no mês seguinte. Não, dá um passo atrás. Então eu não consigo produzir a caneca agora, que foi o caso da gente. A gente não consegue produzir a plataforma agora. Então tá bom. E aí o universo conspira, né? Então tá bom. E se a gente for por esse caminho e a plataforma vai correndo no paralelo? Então é exatamente isso que aconteceu com a UpSec. Nós não nascemos para ser consultoras. Nós nos tornamos consultoras no meio desse trajeto para um objetivo maior, que é a nossa plataforma. Né? É exatamente isso que aconteceu. Então, a Dani e eu, a gente não fica esperando o momento ideal. A gente vai a gente sempre está em construção. Então, eu fiz um post até esses dias, que foi o dia do consultor, e nunca eu imaginei que eu ia ser uma consultora ou empreender no mercado de consultoria. Nunca passou isso pela minha cabeça. E aí, a ideia de uma plataforma virou um trabalho que hoje... Ontem eu estava num treinamento e o cara falou uma coisa assim: se eu te pagar 10 vezes mais do que você está ganhando hoje, você continua fazendo o que você está fazendo? Eu falei para ele, eu continuei. Ele falou, então você está no caminho certo, você faz o que você gosta. Que legal. Ele falou assim, porque se eu te falasse assim, eu preciso te pagar 10 vezes mais para você continuar, e você vai fazer só pelo dinheiro, e não funciona, entendeu? Então, empreender é isso. Né? Para a gente, esse caminho da UpSec, ele está sendo construído numa base onde a gente olha e fala assim, não é só isso, é além disso, mas é isso que vai começar a me dar... fortalezas e parâmetros para eu fazer o que eu quero realmente, entendeu? E a Dani falou algo sobre ver a dor. Eu vi a dor, existe uma necessidade no mercado, uma dor no mercado, e existe alguém que cura essa dor. Então, vocês atuaram aí meio que, eu sou uma médica nessa área aqui, então eu vou atuar resolvendo esses problemas. E outra coisa que você falou interessante sobre a construção. Às vezes você quer construir algo e naquele momento você não consegue. E muitos até desistem por conta desse impedimento. Não estou conseguindo. Por que não mudar? Porque, olha, então vamos por outro caminho. E hoje a Priscila e a Daniela vieram aqui para poder trazer dicas para você que é mulher, não só mulher, mas hoje eu quis trazer a força, né, do empoderamento, né, do empreendedorismo feminino, para que você também que tem seu sonho e deseja empreender, perceba aí, ouça, assista e entenda que as dores vão vir. Acontece, mas se você tem um foco, se você acredita no seu projeto, segue em frente, vai nessa que vai dar certo. E elas vão trazer muitas dicas. E eu queria saber o porquê vocês escolheram esse nome. Porque a gente vem do mercado de construção a seco, né? Que são placas de gesso acartonado, sistema de drywall, de steel frame. Então, o UP é para elevar esse mercado a seco, né? Então, inicialmente, de crescer, e alavancar, e o SEC do a seco, que foi a nossa origem. Hoje, a gente já expandiu para a construção civil, mas o nome é tão significativo para a gente, porque a gente tem muito aprofundamento nesse mercado, né? Então, a gente manteve o nome. Tem raiz nessa empresa. Legal. Vamos lá, falamos das dores, mas nesse início de vocês, qual foi os desafios que vocês enfrentaram? Vamos decidir empreender juntas. Quais foram os primeiros desafios que vocês encontraram? Olha, acho que eu vou pegar até a fala da Priscila, né? Porque, assim, são muitos desafios que a gente enfrenta. Então,
por exemplo, ela visualizou a plataforma. Então, o que precisa para uma plataforma? Tecnologia, investimento, dinheiro. Aqui já é um desafio. Então, eu não consigo aqui, então eu vou trabalhar, como ela falou, no paralelo para que a gente consiga atingir aquele objetivo. Então, o que eu visualizo? O CupSec está sempre conseguindo superar os desafios, né, Pri? Os obstáculos, porque são muitos, né, que o empreendedor enfrenta, né? E nós... Fala um, por exemplo. Eu acho que a questão financeira é a primeira. Exato. Né? A questão financeira é a primeira, porque você tem realmente que gerar, né, resultado para que você consiga manter tanto a empresa quanto as vidas nossas, né? E nós temos os nossos compromissos, nós temos famílias, né? Então é importante que a gente mantenha isso. Então esse acho que é o primeiro, é o equilibrar dos pratos aqui, sabe? Você concorda, é isso Pri? mesmo. É um negócio novo para a gente, né? Como empreender dentro de uma consultoria, então a gente está aprendendo bastante. Então, o grande desafio é a gente, eu acho que é acordar todo dia, acreditar que aquilo vai trazer o resultado. É acordar todo dia acreditando realmente que você está no caminho certo. Que isso, além de te remunerar, está te fazendo feliz. Exato. Entendeu? Então, eu acho que o primeiro... E aí, se você me trouxesse uma pergunta, e por que os outros dois não deram certos? Porque não era o que eu queria fazer. Porque não era o meu objetivo, não era o meu propósito. Eu estava atrelada a objetivos que eram de outras pessoas e com visão só financeira. E aí, isso aí não dá certo. Então, tem um negócio aí que pega bastante. Então, desafio, gente, vai ter com 3 anos. A gente tem cliente com negócio de 30 anos que está sofrendo desafios. E você imagina um negócio de 3 anos, né? Mas vocês vão crescer muito. E eu acho que um outro desafio que eu falaria, Jussara, é o seguinte: Priscila vem do mercado industrial com foco em vendas. Dani vem do mercado industrial com foco em marketing. A gente não entendia nada no começo de fluxo de caixa realmente, da área financeira. Você vai fazer um investimento, você tem que olhar a longo prazo, tal coisa. Então, a gente errou muito no primeiro ano, principalmente, no segundo um pouquinho, né, Dani? Só que esse ano, que a gente está entrando no nosso 3º ano, foi uma virada de chave. Passou a marcha certa. Exatamente. Então... E aí trago um pouco do que a gente faz, né? Que é o seguinte: se eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, eu vou estudar, eu vou aprender e vou o quê? Contratar pessoas para me ajudar nisso. Que é o que a gente fez, né, Dani? A gente já contratou pelo menos umas 3. Exatamente. Exatamente. Né? Parece que agora a gente acertou. Agora sim. Que legal, que bom. Para algum momento nosso, a gente acertou. Para uma área específica, que é onde a gente não tem tanta visualização assim, acho que a gente está no caminho. Também que legal. Nesse início, você falou sobre o passado. Talvez eu não estava no caminho ali, percebi que não estava tão feliz e hoje eu me encontrei. Mas nessa junção de Priscila e Daniela, em algum momento vocês tiveram medo? Sempre. Medo de continuar, medo de arriscar, medo de fazer acontecer? Então, mas o que não pode é o medo superar a vontade, o desejo, né, o querer fazer acontecer. Porque se o medo for superior, aí o caldo desanda. Aí não vai para frente. Então, assim, a gente tem muitos desafios, é normal. Quem está começando principalmente enfrenta, mas não dá para você recuar. Se você realmente acredita, se você tem um propósito, se você acha realmente que aquele é o seu caminho, você tem que realmente seguir em frente. Não pode recuar. Então, assim, é aquela história, vai com medo. Vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. A gente fala muito isso na comunicação. Tá com medo, vai com medo mesmo, porém, se prepare antes. Então, hoje eu estou aqui diante de 2 mulheres que há mais de 20 anos vêm atuando aí em suas áreas, se conhecendo, se transformando também, porque é de dentro para fora, aprendendo, investindo cada vez mais em conhecimento, porque eu sei que vocês estudam bastante. Então, você que está aí, tô com medo. Olha, vai com medo mesmo, mas vai se preparando, vai aprendendo, vai contando com pessoas que já estiveram
onde você deseja estar, Exato. porque aí você vai pegando as dores e também os aprendizados. Eu gostaria de saber qual foi o maior aprendizado inicial que vocês falaram, nossa, eu aprendi isso aqui, e até para poder lidar com esses medos também. O que vocês aprenderam logo no início dessa junção de vocês duas? Não desistir. Não desistir? Nunca. Você pode recuar, dar um passo para trás, mas não desistir. Então, tá bom. E eu sempre falo, Dani, a gente está dando um passo para trás, porque agora, quando a gente vir, vai vir com mais força, com mais propriedade, com mais conhecimento realmente. Então, não desistir, gente. Não, assim, empreender não é para fraco, é para os fortes. Por quê? É aquilo. Quando você está num regime de CLT, sentadinho numa cadeira, tal, primeiro, o dinheiro não é teu, né? Então, se der certo, tudo bem. Se não der, o dinheiro não é teu. Segundo, você tem uma garantia quase, né, que o teu vai estar lá no final do mês. Empreender não é isso. É você levantar e saber que você tem que criar um conteúdo, que você tem que buscar o cliente, que você tem que estudar alguma coisa, que às vezes você vai engolir um pouquinho mais de sapo, porque as pessoas acham, você vai engolir porque você precisa daquele cliente naquele dia, naquela hora, e você vai ter que fazer algumas coisas que às vezes não são muito legais. Mas é o que eu falo, depois que você cresce, que você vira adulto, você não faz mais só as coisas que você gosta, isso é só para as crianças, né? Você falando me lembrou hoje meu filho estava um friozinho na cama, ele decidiu dormir comigo, ele, mãe, tá gostoso demais essa cama, vou ficar aqui. Aí depois ele, não vou, eu tenho um objetivo a alcançar, levantou, foi malhar, e hoje ele tá com o músculo que ele queria. E o empreendedorismo é isso também, você tem que sair da cama, sabe? Você tem que encarar o frio, não é isso? Encarar suas dores e fazer a sua história acontecer, até para você criar músculo na sua empresa e fazer a sua história aí acontecer. Eu tô olhando aqui para vocês duas, estou curiosa para saber como é que é a convivência de vocês duas no dia a dia. Porque eu sei que aqui é uma mãe, você também tem a sua vida, mas no dia a dia, como que vocês convivem? Como mulheres, vocês saem para, sei lá, para passear? Como é que é essa convivência aí das duas? Ou só falam de trabalho o tempo todo? Não. Ultimamente a gente não anda tanto tempo para passear, né, Dani? Mas eu acho assim, somos mulheres diferentes, né? Temos características diferentes, e eu acho isso positivo, principalmente para o negócio, porque a gente se complementa, né? Exato. Pessoalmente, Priscila tem os gostos dela e eu tenho o meu, e isso é natural. E a gente se respeita, isso que eu acho que é bacana, né? A gente se respeita muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, assim, ela tem uma conduta na vida pessoal dela, como eu tenho na minha, e na vida profissional, onde a gente tem que atuar junto, existe essa questão da complementaridade e do respeito mútuo. Então, eu acho que é isso que funciona muito bem. Ela, dentro da competência dela, ela tem total domínio, e eu confio muito e respeito muito, e eu tenho certeza que a recíproca ela é verdadeira, né? Então, eu acho que é isso. É o processo de confiança que eu acho que torna isso rico, na verdade. Exatamente. Né? Eu acho que, principalmente, um ponto que a Dani traz, Jussara, que é as diferenças. Por quê? Se eu e a Dani fosse igual, a UpSec já tinha quebrado, já tinha afundado, né? Então, essa complementariedade, esse olhar diferente é fundamental numa sociedade, né? O respeito. A Dani traz isso também, e realmente eu acho que isso tem. Tem estresse? Tem. Tem dia que eu falo, a Dani hoje tá chata. Putz, a Dani deve ter dia e falar assim, meu, Priscila hoje tá insuportável. Porque é um casamento quase. Eu pensei em fazer essa pergunta. Como que vocês resolvem esses conflitos quando tá nessa situação aí? Eu acho que o lance já é a maturidade, eu acho. Então, tipo assim, quando eu vejo que a Dani não tá bem, eu me reservo. Falo, pá, beleza, não vamos tocar nesse assunto hoje, vamos deixar isso para outro momento. Mas eu acho que é muito mais... assim, a gente deixa a coisa fluir, eu acho.
Eu acho que tem, ao mesmo tempo que tem as questões, isso é natural, como a Pri falou, é um casamento. Tem opiniões diferentes, tem divergências, tem formas de visualizar algumas coisas diferentes, mas existe uma flexibilidade, eu acho que a questão do entendimento do outro, a empatia. Então, tem coisas na Pri que vem dela desde sempre, é o perfil dela. No meu caso também. Só que, quando a gente está juntas, eu acho que uma tem que entender, que eu acho que é o que acontece, uma tem que entender que tem uma pessoa, uma profissional, uma dura, história formada, uma história, como aqui também tem, e a gente se unir para que o nosso negócio funcione, que a gente tenha um bom relacionamento. Eu acho que é isso. Não existe o casamento perfeito, não existe. Né? Não vamos falar que existe um casamento perfeito, mas assim, a gente faz ele acontecer. Uau. E eu acho que também, até para dar um toque para quem está olhando para a sociedade e tal, né? Ou que tem um sócio e tal, é definição de papel. Né? Então, eu sei o que a Dani faz, quais são as competências técnicas dela, até onde ela pode ir. Ela sabe as minhas, né? E aí a gente tem muita troca de, às vezes, tipo assim, pô, aqui dá uma olhada nisso, porque eu acho que o seu olhar é melhor que o meu. Então, em sociedade, se você tem muito isso, a gente não tem escrito. A gente fala para os nossos clientes escreverem, mas a gente não tem escrito. Mas a gente sabe os papéis de cada uma. Legal. Dentro do negócio, dentro do cliente, dentro das atividades, a gente sabe disso. A gente fala porque a sociedade entre mulheres, tem gente que pensa que é difícil, né? 2 mulheres serem sócias, mas dentro dessa conversa ainda de sociedade, de admiração, resolução de conflitos, se você olhando para a Dani, o que você admira? Qual a qualidade que você olha para a Dani e fala, nossa, eu admiro essa qualidade na Dani? Eu acho que são os valores da Dani, a questão do respeito, a questão da honestidade, né? Então, eu acho que isso, tanto para um negócio quanto para uma amizade, para mim tem muito, muito valor, né? Então, honestidade e... qual que foi a outra que eu falei? Respeito, perdão. E respeito, eu acho que isso é muito bom. E você, Dani? Olhando para a Pri, o que você admira na Pri? A força. A força da Pri. Eu acho assim, ela é uma mulher forte. Guerreira. Ela é uma mulher forte. Eu falei que eu não quero ser guerreira, não, tem que ser herdeira. E uma outra coisa que eu admiro na Pri é a visão que ela tem do futuro, assim, sabe? Ela tem uma visão, ela consegue ver lá na frente. Então, isso eu acho muito importante, tanto para o nosso negócio, quanto para os nossos clientes. Eu acho que é uma característica minha, de sempre estar olhando lá e, tipo assim, hoje está assim, mas como que a gente vai estar daqui? Né? Eu estou vindo de uma imersão de 2 dias que a Dani não pôde ir comigo, e eu anotei tudo e falei assim, agora eu vou escrever tudo isso para a Dani olhar isso, né? E para mim é muito claro onde eu quero estar daqui 5 anos, aonde eu quero estar daqui 10 anos, aonde eu quero estar daqui 15 anos. Você escreve para isso? Escrevo. Tipo assim, daqui a 5 anos. E não veio de muito tempo, mas eu acho que eu passei por um processo pessoal de divórcio e tal, e que me trouxe muito isso, né? E ontem, nessa imersão, eu fiz de novo essa reflexão da fita métrica, de quantos anos você tem e para onde você está indo. E eu acho que quanto mais novo a gente fizer uma reflexão de metas, onde eu estou, para onde eu quero ir, o que está faltando, como que eu vou atingir isso, é muito bom. E visão de futuro. E é bacana você falar isso, porque ontem aconteceu uma situação muito, muito interessante que tem a ver com isso. Eu estava prestando consultoria para um evento específico, um cliente que estava participando de um evento, então estava ali como consultora de marketing. E aí deu um determinado horário, eu falei assim, bom, acho que agora eu já vou, porque eu tinha que sair de São Paulo, vir para cá, 2 horas, tal. Falei assim, acho que eu vou embora. Na hora que eu entrei no carro, eu falei assim, Daniela, assim, como seria se a maturidade de hoje você tivesse quando você tinha 20 anos? Cara, ia ser muita coisa diferente, muita coisa. Mas... O que mudaria, Dani, para você? Algumas decisões. Então, assim, alguns caminhos que eu não teria ido.
né? Alguns posicionamentos que eu teria tomado, né? Então, acho que isso, quando você passa, né, dos 50, você tem um outro olhar, né? Mas, assim, eu não culpo as decisões do passado. Eu respeito, mas que seria maravilhoso ter a maturidade de hoje com, né, 20, 25 Quem não anos. queria? Fala sério. Seria muito bom. Meninas, carinhosamente, meninas, o que fortalece para vocês? Qual a visão de vocês para fortalecer uma sociedade entre mulheres? De repente, a gente tem aqui agora mulheres nos assistindo que até fica com medo. Não sei se eu vou entrar nessa sociedade ou não, com essa amiga, de repente. Mas, na visão de vocês, o que fortalece a sociedade entre mulheres? Posso responder primeiro? Pode. Porque eu Sem pensei empurrar. muito nisso nesses Legal. 2 dias, né? Eu estava numa imersão, tinha umas 50 pessoas nessa imersão, só consultores. E só tinham 9 mulheres comigo. E eu falei assim, e eu conversava com um, conversava com outro e tal. Eu falei assim, cara, eu nunca seria sócia desses caras. Olha isso. Eu falei assim, eu não faria um trabalho com esses caras, né? Então, para mim, vem muito forte, né? Quando a gente... Eu venho de um ambiente... Eu comecei a trabalhar, eu tinha de 15 para 16 anos. E eu sempre trabalhei com homens. Desses 30 anos que eu falei que eu estou contribuindo no INSS, eu só tive 2 gestoras mulheres. O resto só tive gestores homens. E aí, qual que é o olhar que eu tenho, né? Se você vai ter uma sócia mulher, você tem que deixar uma coisa de lado que a mulher tem muito: competir. Eu não compito com a Dani. Legal isso, hein? Não, entendeu? Eu olho e falo assim, não, ela é melhor do que eu nisso. E pronto, isso é muito legal para mim, entendeu? E os homens não têm essa competição. Os homens não têm. Então, ontem lá, olhando aqueles caras conversando, tal, eu olhei e falei assim, eu não trabalharia com muitos deles ali, com posicionamento, né, de valores, etc. E outra, eu e a Dani e eu, conseguimos transpor essa competitividade, que é muito difícil para a mulher. Nossa, na minha você falou visão. Muito. Sim. Na Você minha concorda visão. com ela, Dani? Total. Muito legal. Você falou algo interessante. Hoje as mulheres têm isso. Por exemplo, ela sabe mais do que eu. Em vez de eu me unir a essa pessoa e aprender com essa pessoa, o que a gente faz? Se acha que aquela pessoa quer ser melhor, mas não é sobre isso, é sobre unir forças. E você trouxe um assunto agora, falando sobre a questão da indústria, e eu anotei até essa pergunta aqui para vocês. Quais são os maiores obstáculos enfrentados por vocês serem mulheres na indústria? Não tem. Pega um café pra gente não tem, né? listar. Não tem. Vamos ter uma conversa boa. Tem muitos, né? Eu acho que hoje, né? Eu vou de trás para frente, né? Nessa posição que Dani e eu temos de ser donas de uma empresa de consultoria, sócias, né? De uma empresa de consultoria. Um homem abordando e trazendo serviço, ele ainda ele pode ter muito menos competência e conhecimento, mas ele tem uma preferência. E por que isso acontece, Priscila? Porque o mundo é machista ainda, né? O que eu sempre trago, né? Eu sempre vou para o meu posicionamento. Eu me posiciono muito forte. Então, isso não me abala. Né? Então, não estou me colocando numa posição de vítima, mas estou me colocando que é o que a gente sofre. E quando eu vou lá para mim, para as experiências que eu tive dentro de indústrias, aí a gente pode listar várias, né? De você não ser ouvida, de você não ser promovida por você ser mulher. Eu escutei de um gestor meu, de tipo assim, não, eu não posso te pôr nessa posição de gestão porque essa posição ela é uma posição masculina. Uau. E não era uma subestimando, posição... Exatamente. Exatamente. Então, esse olhar não é de vítima, mas sim do que acontece realmente. Mas eu acho... E trago essa reflexão para quem está nos ouvindo, que
Se você é mulher, se você está num negócio, se você está no seu negócio, se posicione como dona daquele espaço. Você é a dona daquilo lá. E para isso, você precisa ter confiança na sua capacidade, na sua competência, né? E se preparar. Né? Exato. É importante se preparar para não ser colocada em xeque, né? Porque senão você fica numa situação de vulnerabilidade e não é isso. Então você tem que estar segura, tem que confiar para você se posicionar. Porque assim, uma coisa que eu admiro nos homens é a união deles. Isso. Os caras são muito unidos. Se as mulheres pegassem 50% dessa união e colocassem no foco mesmo das mulheres, e eu não estou sendo feminista, não é essa é a ideia, mas é realmente de empoderar. Sororidade. Né? Das pessoas, as mulheres se unirem para poder construírem juntas e colaborarem e edificarem umas às outras. Eu acho que é isso que eu visualizo. Né? Então, assim, tanto nesse mercado nosso, né, de construção civil, da onde a gente vem, onde nós estávamos lá atrás, trabalhando dentro de indústrias, a gente já tinha sido colocado em xeque. Sim. Né? De chegar num ponto onde Priscila já foi questionada para falar, chama seu chefe, que eu quero, chama seu gerente, não, eu sou a pessoa. Olha, né? Isso. Sério? Quanto eu... chegar numa situação e falar assim, olha, eu vou negociar o meu salário com você, porque assim, eu sabia que eu estava entregando mais, e eu falei assim, se não chegar, eu preciso sair. Eu falei assim, mas eu tinha 38 anos. Assim, mas com 38 anos, você acha que você vai conseguir emprego em outro lugar? E eu ouvi isso de um homem. Com 38 anos, Priscila me contratou. Olha, 38 só. E anos hoje é contratou. dona do seu próprio negócio, empreendedora de sucesso. Arrasou. Eu estava nesse evento... É bom trazer isso para as mulheres, porque acontece mesmo a mulher ser subestimada, o preconceito. Eu até coloquei aqui para falar se existe preconceito. A gente sabe que existe. É como a gente fala, às vezes tem um homem e uma mulher com as mesmas ideias e provavelmente, não subestimando também o homem agora, por favor. Não, de forma Mas às vezes alguma. o homem tem uma ideia, a mulher traz uma ideia até muito melhor, mas a ideia do homem é acatada. Por que será? E eu estou falando da área de vocês porque é uma área vista, na maioria, predominante masculina. Exato, correto? sim. Podem me corrigir se eu estou errada. Não, é exatamente Então, isso. por isso que eu trouxe essa pergunta. Se há um preconceito, se há um obstáculo, e ao mesmo tempo, eu gostaria de saber de vocês, mesmo tendo esses obstáculos, o que diferencia a mulher nesse segmento? O que diferencia para vocês? Se você pudesse agora também trazer o que eu vejo, né? Eu vou trazer sempre um olhar de vendas, depois deixa a Dani trazer o olhar de marketing dela, tá? Eu acho que em vendas, na posição de gestão, etc., a mulher ela tem um olhar muito mais cuidadoso. Né? Porque o cara que está lá à frente do negócio, vendendo, etc., ele está lá na ponta, tomando um monte de porrada do cliente, do concorrente, etc. E aí, se você tem lá na frente uma mulher, ela tem, não é um olhar de mãe, mas ela tem um olhar de cuidado, né? E eu acho que, às vezes, o homem não tem esse olhar de cuidado com equipe. Ele não tem um olhar de cuidado com o negócio. A gente é muito mais detalhista. A gente tem um olhar mais humanizado, que hoje é tão solicitado pelas empresas, né? Então, eu vejo que, numa posição de vendas, principalmente... de negócio, vamos dizer de uma forma, esse olhar mais humanizado, ele faz diferença. Você não precisa criar resultado só na porrada. Você pode criar resultado num ambiente bacana, legal, etc. Uau, arrasou. Quer complementar, Dani? Eu acho que a Pri já resumiu bastante, eu acho que é isso mesmo. O que eu visualizo muito é a questão do detalhe, né? Eu acho que a mulher ela é mais detalhista e eu acho que a mulher ela tem essa capacidade
né, de fazer algumas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem essa competência como mulher, né? É aquela coisa assim, tô cozinhando, tô balançando o carrinho com a criança para ela não chorar. É mais ou menos isso. A gente acaba trazendo isso. O cuidado. Para nossa vida profissional também. É a habilidade que a gente tem. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa, de um homem que trabalhou comigo há uns 4 anos atrás. E fazia muito tempo que eu não falava com ele, né? Muito tempo, alguns meses, que eu sempre falo com os meus antigos aí. Eu tenho uma ligação muito forte com quem trabalhou comigo. Homens. Legal. As mulheres se afastaram, mas os homens continuam lá, firme e forte comigo. E ele falou assim, ô Priscila, eu estava num treinamento, ele falou assim, mandou uma mensagem, eu estou precisando tomar uma decisão, eu queria conversar com você. Aí eu falei assim, saí do curso. Falei assim, um pouquinho aqui. Liguei, aí ele falou assim, sabe que você é minha madrinha, né, no mercado de construção a seco, né? E idade, nós estamos na mesma idade, eu acho que ele é até um pouquinho mais velho que eu. Ele falou assim, putz, eu estou fazendo um trabalho assim, estou sendo convidado para uma outra empresa assim, e assim, você vai me desempatar disso. Uau. Eu queria muito a sua opinião, a sua visão sobre isso. E aí, a sua pergunta é, o que eu fiz de diferente? Eu fui líder dele uns 5, 6 anos, desse cara, um pouco mais, provavelmente. E aí ele é o quê? Ele sabia que eu tinha o cuidado, que eu conhecia não só o vendedor, o profissional, que eu ia além. Então, eu consegui dar uma opinião ali, olhando o todo dele. O teu trabalho, a tua família, o teu filho, entendeu? Aquele toque especial que a mulher tem. Exatamente. Ô, Dani, qual conselho você daria aí para as mulheres que desejam entrar nesse segmento de vocês, que estão agora nos assistindo? Empreender ou em consultoria, você diz? Empreender. Na área da indústria. Eu acho que primeiro é realmente ter certeza, né, que é isso que a pessoa quer, primeira coisa. Né, ter confiança na competência. Fazer um planejamento mínimo que seja e confiar no processo. Entendeu? Não desistir. Eu acho que é o que eu visualizo. Eu também. Eu acho que é isso. Se preparar. Né? Se você for se empreender, se preparar num caixa aí de uns 2 anos, porque os 2 primeiros anos são sofridos, etc. Você não vai tirar dinheiro do negócio, porque você tem que investir no negócio também. Quantos anos? Os 2 primeiros? Sinal que agora está tendo lucro. 3 anos. Tem uma hora que tem que começar, aí agora né? eu vou fazer essa pergunta. Já vocês estão 3 anos. Então, agora, quais são as dores e as delícias de empreender? Não, continuam as delícias mesmas. Também, não tem? Vamos falar das delícias eu acho também que de empreender. as delícias, eu acho que de empreender, para mim, é eu ter liberdade e autonomia para fazer o que eu quero, que eu gosto. Legal. E tomar a decisão ali sem ter que falar com muita gente, trocar uma ideia cada um e falar assim, o caminho eu acho que a gente está visualizando é esse que você acha, vamos. Então, para mim, é a autonomia, a liberdade de fazer. E na área de consultoria, para mim, hoje, o que me dá eu detesto rotina. Então, para mim, estar num dia pensando numa coisa, no outro pensando em outra, é muito gostoso para esse momento que eu tô. E olhar e falar assim, putz, aqui, vai por esse caminho que eu já testei, já fiz e funcionou. Então, isso para mim para quem quer ir para a área de consultoria, eu olharia para isso. Eu acho muito interessante isso que a Pri falou, porque assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede para o universo, né? Então, rotina é uma coisa que eu sempre odiei. Sempre detestei, né? E assim, hoje, realmente, a gente não tem rotina, né? Então, assim, a gente tem que, né, uma hora tá pensando numa coisa, no mesmo dia você tem que pensar em várias situações, em vários clientes. Então, assim, não tem rotina não mesmo. Tem rotina. Né? Isso para mim, ele é bacana, porque é a delícia. E como eu que não faz para gosto ter equilíbrio, Dani? Você que é mãe, por exemplo, ter equilíbrio entre a vida pessoal, vida profissional, lidar com essas demandas todas. Eu acho que faz parte da vida. É isso. Você tem que equilibrar, entendeu? É assim, é aquilo, você tá cuidando
lado da criança, você está fazendo alguma outra coisa, mas você está respondendo um WhatsApp de negócio. Estou trocando uma ideia com a Priscila de determinado assunto da empresa. Então, assim, é isso. Tá indo no mercado achar latinha com o nome da minha enteada. Tá no carro, inclusive, para te entregar. Então, é isso, é equilíbrio, né? É equilíbrio. E eu vou falar, gente, não tentem achar esse equilíbrio em tudo. Vai ter uma hora que essa caixinha vai estar mais, essa aqui é menos, essa. E aí, principalmente para a mulher, não se cobre. Por quê? O homem não vai se cobrar. Ele não se cobra. Tô com uma caixinha um pouquinho mais fora, essa aqui tá um pouquinho. Tá, daqui a pouco você volta, então eu dou um pouquinho mais de atenção. Não tenta equilibrar todas. Como é que faz para ter saúde mental no negócio assim, Priscila? Você acabou de falar que, cuidado, você pode ter algum momento que você não está tão bem, mas assim, existem mulheres assistindo que, legal falar, mas tem alguma dica que você pode dar para que possa ter saúde mental, para poder atuar todos os dias, fazer o que faz? Você tem uma dica assim para essas mulheres? Eu acho que cada um, eu acho que é para todo mundo isso. Cada um vai achar o seu caminho. Eu achei o meu, né? O meu é atividade física, me alimentar bem e espiritualidade. Religião, fé, o que você quiser, como vocês quiserem chamar. Então, para mim, esses 3 me ancora para que eu consiga ter uma rotina mais pesada de trabalho, para que eu não fique doida. E não vou falar que de vez em quando não bate uma bad, bate. E aí o que eu faço eu aceito, abraço ela, fico um dia de mau humor, um dia triste, mas depois, passou 2 dias, putz, vamos tomar uma cerveja que tudo vai se resolver de melhor forma. Então, acho que esses 3 pontos para mim atividade física, me alimentar melhor, ter uma vida mais saudável e a espiritualidade. E você, Dani? Eu acho que, no meu caso, eu sou péssima em atividade física, né? Isso daí é um grande defeito meu. Eu já gostei, vou até interromper. Eu já gostei, péssima. Porque tá vendo as diferenças que dá certo? Às vezes ela fala um negócio, puta, Dani, vai fazer uma atividade física, esse negócio vai melhorar. Não só ela, como assim, meu irmão, enfim. Mas onde você enche o seu balde? Eu acho... Principalmente, né, na minha vida com a minha família, com a minha Valentina, né? Eu acho que ali os momentos que a gente tem são muito gostosos, né? A gente brinca muito, eu e ela, eu faço muita palhaçada com ela, a gente dança em casa. Que legal. Então, assim, isso é muito gostoso, isso me nutre, isso me alimenta, né? Eu gosto de... a gente está aqui no Parque Centenário, aqui do lado, né? Vai dar uma volta, caminha. Eu gosto muito da natureza, eu gosto de respirar, eu gosto de meditar. Então, assim, acho que isso é o que me tira do estresse, né? Eu acho que respirar fundo, e eu gosto muito de cantar. Eu canto muito em casa. Canta... Não, brincadeira. Canta aí pra gente. Brincadeira. Não vou fazer isso com vocês. Que legal. Bacana. Vocês trouxeram aqui 2 pessoas totalmente diferentes que estão dando certo nessa sociedade. E como a gente começou no início, não precisa ser igual, não precisa ser idêntico. Aliás, as diferenças é que se completam e cada um encontra a sua forma de se energizar, né, de buscar força, refúgio para esses momentos, como a gente citou aqui, momentos desafiadores. E a vida é assim, uns vão para a atividade física, outros para a espiritualidade, e cada um vai encontrando aí a sua forma de se encontrar, uma forma de estar bem para executar o que você deseja executar e chegar onde você deseja chegar. E por falar onde deseja chegar, eu quero saber de vocês, onde vocês desejam chegar juntas como empresa? Olha, juntas como empresa, eu acho que brevemente, assim, num curto prazo, com a nossa plataforma no ar, eu acho que assim, não uma equipe muito grande, eu não tenho esse desejo de ter uma equipe muito grande, mas eu gostaria de transformar outras pessoas em consultores, em poder ajudar outras pessoas a virem caminhar o que eu e a Dani caminha. E não sei mais. O que mais? Sim, né? Acho que é um caminho que a gente está percorrendo e que a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes de começar, né? A gente está aí no nosso 3º ano.
E eu acho que a gente já construiu bastante coisa, a gente já passou por muita coisa, e a gente está entrando você falou, né? Agora colocou a marcha, né? E vai, né? E agora a gente está indo num processo que acho que é um caminho sem volta. Então, assim, eu só vejo um futuro muito bom, né, para a UPSEC, assim, próspero. O presente também próspero, o presente também já está sendo muito bacana. Então, assim, eu vejo a gente também contribuindo, e isso está no nosso propósito, com pessoas, né, que vêm trabalhar com a gente, ou os nossos clientes, ou os colaboradores dos nossos clientes. Eu acho que isso é uma coisa que está ligado muito ao nosso propósito de você contribuir e transformar. Então, assim, eu vejo que não tem nada que possa ser negativo no nosso futuro. Só vejo coisas positivas. Curtir o processo. Curtir o processo, assim. Exatamente. Legal. Vocês não fazer legado? Qual legado assim vocês gostariam de deixar? Putz, eu acho que o legado, se eu pensar em alguma coisa isso, acho que talvez a gente tenha até visões diferentes. Mas o que eu visualizo é assim, mostrar que se você persistir, dá certo, funciona. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que sim, é isso mesmo. Um legado aí que não vai ser fácil, mas que funciona e vai dar certo lá na frente. De acreditar. De acreditar, de resiliência. Ô Pri, você fala muito que você orquestra aí toda a sua vida, planeja. O que você diria para a sua versão daqui a 10 anos? A gente vai estar sentado na praia tomando uma cerveja. Eu falo, é isso, sabe? Com pessoas, com amigos, com família, enfim. Legal. E você, Dani? O que você diria para a sua versão daqui a 10 anos? Eu acho que eu olharia para trás e falaria assim, cara, deu certo. Já está dando certo. Assim, eu lá atrás, há 10 anos, eu lá na frente há 10 anos, olhando aqui, falei assim, olha aí, funcionou, né? Deu certo. Então, assim, é o acreditar mesmo, né? Então, eu só visualizo coisas positivas mesmo. Tem mulheres que inspiram vocês? Tem alguma mulher que te inspira, Pri? Ah, tem muitas. Eu acho que uma das primeiras, né? Eu falo muito que profissionalmente eu sou uma tia que eu tive, a primeira esposa do irmão do meu pai. Ela, você imagina que eu devia ter o quê? 6, 7 anos, 8 anos. Ela já tinha uma empresa de software. Ela já era da área de informática. Eu tenho 50, então isso faz 40 e poucos anos, né? Então, ela foi uma das mulheres que mais me inspirou. Esses dias eu pus uma saia, ela me deu uma saia igualzinha quando eu tinha 8 anos. E ela me deu uma saia com uma bota, sabe? Então, hoje, eu sou um reflexo muito profissionalmente dela. Ela me arrumou o meu primeiro emprego. Legal. Ela foi a pessoa que ela fechou um cliente, né? Ela vendeu o sistema e aí ela me colocou lá para fazer digitação com esse cliente. Foi uma das minhas primeiras experiências. Uma outra mulher, minha mãe, a resiliência é dela, né? Esse olhar positivo da vida, de tipo assim, tá ruim, mas vai melhorar e vamos para cima e não deixa de rir, de curtir a vida. As minhas avós também são as duas que são duas mulheres muito fortes, então acho que foram as mulheres que me inspiraram. E você, Dani, tem alguma mulher que te inspira? Minha mãe, assim, eu tive a oportunidade de ver com a minha mãe até os meus 12 anos. E esse período, para mim, embora tenha sido pouco, ele foi muito significativo. Porque, assim, lá atrás, teve um momento onde a gente passou por desafios financeiros e aí ela batalhou. Ela foi para a rua e realmente conseguiu me mostrar que não podia desistir. Então, assim, a minha mãe, em relação à força e em relação à alegria. Minha mãe era muito alegre. Então, assim, quando eu estou meio down, eu lembro muito do jeito dela, né? Da alegria dela, da felicidade dela, e ela conseguia contagiar. Profissionalmente, eu acho que eu tenho algumas referências, né? Priscila é uma delas, eu já falei isso e repito, né? Priscila me inspira muito. E olhando
mais para fora, assim, eu visualizo muito aquela astronauta russa que é a Valentina, que inclusive é o nome da minha filha. Nossa filha! É a Tereshkova. Por quê? Porque ela acreditou. Ela foi a primeira e a única mulher realmente que conseguiu, agora já tiveram mais, né? Mas dentro do período dela, né? Foi acho que em 1960, 1970, a ir para o espaço. Então, assim, essa mulher acreditou, onde ninguém acreditava, né? Então, eu acho que é isso. Assim, a gente faz isso, né? Nós somos a primeira consultoria de construção a seco em vendas e marketing estratégico do Brasil. Isso é fato. A gente tinha feito a análise, não tinha. Então, assim, a gente acreditou. Então, assim, confiar realmente. Então, acho que a gente tem que se espelhar em algumas pessoas, algumas mulheres, homens também, claro, né? Arrasar. Gente, eu estou muito feliz. Aconteceu o nosso primeiro episódio aqui do Se Conecta com duas mulheres maravilhosas, empreendedoras. É a força do empreendedorismo feminino, mas mais do que isso também é conhecimento para você que deseja aí abrir o seu negócio, para você que deseja também investir em você. Olha que conteúdo bacana para você se inspirar. Mas eu vou fazer um ping-pong rápido. Temos 3 minutinhos aqui, dá pra gente fazer bem rápido. Vamos lá, Priscila, uma mania. Nossa, uma mania? Ping-pong, vai, uma mania. Ai, não lembro vai, nenhuma. Dani, uma mania. Uma mania, eu acho que eu sou muito detalhista. Detalhista. Uma música que representa a jornada de vocês. Putz. Uma música. A jornada... We Are The Champion. Boa. E Believer. Boa. Um aprendizado recente. Que é possível escalar consultoria. Gostei. E o que conecta vocês? Puta. Peguei vocês, hein? Que conecta nós duas? A complementaridade, eu acho, no meu ponto de vista. A cumplicidade. Também? Também. Complementaridade e cumplicidade. Maravilhosas. Priscila e Daniela, mais uma vez, eu quero agradecer, eu particularmente, por vocês acreditarem nesse projeto podcast, que é o Se Conecta, que veio com o objetivo de conectar pessoas, conectar histórias e ter vocês aqui abrindo com chave de ouro, não só me dá força para continuar, mas de fato levar mais informação, mais conteúdo para você, nossos telespectadores aí do YouTube, para poder acompanhar aqui na RTV, no nosso canal do podcast. Então, muito obrigada. Obrigada, Jussara. Ótimo estreia para você, que seja um canal muito frutífero. Tenha muita prosperidade. Obrigada. E para você, fica aqui que tem mais Se Conecta já. Aperta o play, bora crescer aqui no Se Conecta comigo, Jussara Rocha. Te vejo no próximo episódio.